Fala pessoal, beleza? Milhote aqui. No vídeo de hoje eu vou estar demonstrando como realizar um rebuild. Mas primeiro precisamos entender quando realizar um rebuild. O rebuild muitas das vezes é utilizado para melhorar o desempenho do seu banco de dados. Se você está enfrentando alguma lentidão em questão ou algum problema de performance, essa é uma técnica bastante utilizada para otimizar o seu ambiente. Mas afinal de contas, o que é um rebuild? O rebuild, como o próprio nome já diz, vem de reconstruir. No caso, o que vai acontecer no rebuild no SQL Server? Ele vai reconstruir aqueles índices que se perderam ao longo dos anos. E os índices, no caso, no SQL Server, é muito importante para você ter uma alta performance em seu banco de dados, pois ele ajuda a encontrar os dados de forma mais eficiente. Aqui na fragmentação, na primeira imagem, podemos perceber que está tudo completo, no caso, onde ele vai estar fazendo a fragmentação, vai sair da primeira página para a segunda página, assim por diante. Aqui na segunda imagem, podemos ver que teve algumas alterações em questão na página. Pode ser que seja algum update, um delete, e assim por diante. E ele vai estar pulando algumas páginas não vai estar existindo mais em questão. O que esse rebuild vai fazer? Ele vai estar reconstruindo toda essa lógica em questão. Aí vem a seguinte pergunta: quando eu devo estar utilizando um rebuild? Você deve estar utilizando um rebuild logo depois de notar uma lentidão significativa em seu banco de dados, em questão de desempenho e assim por diante, especificamente depois de alguns grandes números de insert em inserção de dados ou exclusão de dados e assim por diante, é bem interessante você estar utilizando o rebuild. Agora vamos estar abrindo aqui o SQL Server e vamos estar demonstrando na prática como que funciona a sintaxe do rebuild em questão. Eu vou estar realizando um rebuild em todas as minhas tabelas. Deixa eu pegar outro, vou estar setando outro banco aqui. Vamos estar utilizando alter index. Lembrando que isso aqui vai ficar tudo dentro de uma string em questão. Vamos estar concatenando o name mais o rebuild from system table, que vai estar buscando todas as tabelas situadas no banco de dados. State tables. Vamos estar executando aqui. Reparem que ele retornou apenas duas tabelas em questão. Vamos estar pegando os values que ele retornou. No caso, o que acontece aqui? Ele vai estar alterando todos os index, no caso da tabela teste, e vai estar dando rebuild nesses index em questão. Lembrando que eu estou utilizando uma base teste. Muitas das vezes não é interessante você dar rebuild em all, no caso em todos os index, porque tem alguns index que não tem necessidade de você estar fazendo esse rebuild. Você pode estar rodando tudo de uma vez em questão, suponhamos que você tenha umas 1000 tabelas em questão. Se você rodar tudo de uma vez em um ambiente de produção, vai estar dando lock no banco em questão. Rodou de forma bem rápida em questão, porque são apenas 3 tabelas, mas ressaltando, se fosse mais tabelas, poderia estar dando um lock no banco e estar parando o mesmo. Então no vídeo de hoje, vimos o que é um rebuild no SQL Server, quando realizar esse rebuild, vimos também o passo a passo aqui no SQL Server de como montar a sintaxe do rebuild e realizar um rebuild all. Lembrando que ele não é muito aconselhável vocês fazerem um banco de vocês, pois pode estar dando um lock em questão. No próximo vídeo vou estar demonstrando a vocês como utilizarem um rebuild de forma mais específica, ou seja, quando um index ultrapassar a margem de 10% em questão, vamos estar dando um rebuild. Então, a explicação do vídeo finaliza por aqui. Quaisquer dúvida pode estar deixando aí no comentário e até a próxima.